lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 5º domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos exorta no dia de hoje, de maneira muito própria, a vocação que cada um de nós recebemos e a experiência de Deus que tem por consequência a consciência daquilo que está bem e ruim dentro de nós. Olha, Isaías é alguém que faz uma experiência tremenda de Deus. Imagina que ele vê Deus em sua glória, os anjos, e essa experiência faz com que ele fique atemorizado, inclusive. Quando estudávamos sobre a experiência com Deus, experiência com o sagrado, há um autor que diz que tem 4 ou 6 categorias que explicam a sensação de quem se encontra de fato com Deus. A primeira é reconhecer que ele é tremendum et fascinans, ou seja, ele é tremendo e fascinante. Ele te dá medo, mas ao mesmo tempo você o procura, porque é algo que atrai o ser humano, atrai a pessoa humana para essa experiência. Ele é absconditus et revelatus, ele se revela se escondendo, e é nessa dinâmica, porque nós nunca absorvemos tudo aquilo que é Deus. É aquilo que dizia para vocês semana passada, Santo Tomás de Aquino. Ele vai dizer que a teologia, ela não serve para saber quem Deus é, mas para saber o que Deus não é. Porque o que Deus é, excede nosso entendimento, é muito maior. Mas essa experiência ela é fundamental. Porque muitas vezes caminhamos com uma noção de Deus muito equivocada, como se Deus fosse abstrato, um conjunto de princípios, um Deus que ele até existe, mas eu não estabeleço relação com ele. Quando na verdade, olha, até para entender a Santíssima Trindade, os padres da igreja, eles trazem o conceito do latim persona, porque pessoa significa um ser de relação. Eu sei quem é o Pai porque se relaciona com o Pai e com o seu Filho. Eu sei quem é o Espírito Santo pela relação que ele estabelece com os dois. E é um Deus que se relaciona conosco. Só que não existe um terceiro termo. Ou eu estou me relacionando com Deus, ou eu estou evitando essa relação. Não é que Deus vai sair de mim, mas eu posso não dar atenção a essa presença e posso de fato não conviver, porque existe algo que Deus jamais viola, que é a liberdade humana. Ele não consegue, não que ele não consegue, ele escolheu que fosse desse jeito. E é algo que nós não conseguimos entender. Todo mundo aqui já sofreu por ver alguém muito querido, muito amado, sofrendo algo, e você não consegue fazer, gente. Você fala, você faz, você ajuda, mas só quando a pessoa escolhe é que ela consegue viver, não tem como. É por isso que temos que rezar para que Deus transforme, para que Deus, haja o Senhor atue, e a pessoa, na liberdade, toma atitude, porque não tem como. Olha que interessante, logo que Isaías é perdoado, Deus fala: quem irá por nós? Ele fala: aqui estou, Senhor, pode me enviar, e vai e desenvolve toda a sua profecia. No Evangelho, Jesus está pregando, e interessante, né? Alguns estudiosos dizem que quando ele recua as barcas, é para que a voz dele chegue mais fácil às multidões. E ele prega, e depois de pregar, ele fala para Simão: Simão, vai para as águas mais profundas, avança. E Simão avança. E ele fala: lança as redes. Simão fala: eu gosto muito de Pedro por isso. Ele fala: olha, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Nada. Sabe o que ele está falando? Na pescaria o senhor é menino. Eu que entendo de pescaria. Mas
em atenção à sua palavra, eu vou lançar as redes. Ele lança as redes e a pesca é tão grande que precisa da outra barca para ajudar. Diante disso, dessa experiência, olha, tal como Isaías, Pedro se ajoelha e fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. O temor se apodera dele, porque ele vê que ali está Deus mesmo, o Senhor, o Messias, o esperado. E Jesus o transforma em pescador de homens. Mas perceba, para que acontecesse isso, Pedro avançou para as águas mais profundas, mas acima de tudo ele ouviu a palavra. Talvez o que está faltando para nós hoje é avançar para as águas mais profundas. E talvez avançar para as águas mais profundas é você liberar o perdão que você não tem liberado, porque isso entristece a presença do Espírito Santo. Talvez avançar para as águas mais profundas é pararmos de querer controlar Deus, de que Deus tem que agir do nosso jeito. Às vezes, avançar para as águas mais profundas é a gente querer exibir, no sentido de sermos os protagonistas de tudo. Avançar para as águas mais profundas é sairmos da mesquinhez de um povo que se fere por qualquer coisa. Ô, gente, o povo está dodói hoje, tá ou não está? Isso aqui eu atendi um senhor, todo destino um tempo atrás aqui. Sabe qual era a tristeza dele? Chamaram ele de moço. Não acredita? O patrão muito triste. Fui lá e me chamaram de moço. Eu falei: mas quer que chamar do quê? De velho carcomido? O que é? Se chama de senhor, está errado, não é? Que não pode. Fala: senhor está no céu. Eu falo: respeita na terra. O povo é assim. Me chamou de moço. Eu falei: não, moço. Estou brincando. Falei assim, não. Mas o povo se dá por tudo hoje, gente. Não pode falar nada. É uma geração que só quer receber, mas ela acha que o mundo deve para ela. E é por isso que não vai para frente. Porque nós caminhamos achando que o mundo está devendo para nós todo tempo, que Deus está devendo, que está tudo errado, que eu não fui bem tratado, que eu não fui bem amado, que eu não fui bem querido, porque meu pai e minha mãe fizeram isso, porque fizeram aquilo outro. E vai falando, e vai clamando, e vai reclamando, e vai reclamando. E normalmente quem faz esse tipo de reclamação é gente que tem de tudo e não faz nada. Esse que é o ponto. Avançar para as águas mais profundas, segundo aquilo que Deus falou, é uma atitude que nós temos que fazer. Aqui não diz que Jesus pegou o barco e saiu com o barco. Diz que ele falou, em atenção à palavra dele, que Pedro fez, e recebe o milagre. E a segunda leitura nos traz um ponto fundamental. Olha, eu acredito que a raiz desse jeito do povo viver, vitimizando tudo, eu sei que tem coisa desse que acontece, não estou dizendo sobre isso. É por causa que nós fizemos uma pregação humanizada demais. Quando eu falo humanizada, no sentido negativo, não no positivo. Porque uma pessoa humana é um elogio, né? Alguém que é um bom ser humano, uma pessoa humana. Por quê? Nós não conseguimos falar as verdades para as pessoas. Pode reparar, qual que é o maior medo que nós temos, assim, no geral, com quem a gente convive e respeita? A gente tem medo de magoar, é ou não é? Aí você fica cheio de dedo, mas se eu falar, vai dar problema. Mas lógico, não precisa ter um sincericídio também, não é assim, sair falando tudo que pensa, né? Não é isso. Mas sem verdade não vai dar certo, gente, não é? Se você não chegar para a pessoa e falar assim: está errado isso aí, você precisa melhorar. Se a pessoa não melhorar, já é questão dela. Mas nós precisamos falar. E entender, gente, que não há um protagonismo pessoal nosso. Sabe qual que é o outro grande ponto nosso hoje? O que chama mais atenção é o que é mais visível, é ou não é? E a nossa noção de sucesso, de prosperidade, seja emocional, material, espiritual, é aquilo que está sendo visto. Só que, deixa eu dizer, na vida em Deus não é desse jeito. Olha o que São Paulo está dizendo. São Paulo fala: olha, dos apóstolos eu sou o menor. Eu uso um termo forte, eu falo: sou como um abortivo. Porque Paulo não conviveu com Jesus de maneira direta, e todos os outros apóstolos conviveram. Até o conceito de apóstolo é que eles tiveram contato direto com Jesus. Só que ele fala que o ressuscitado não é uma teoria. Nós vimos, ele está vivo, ele está ressuscitado. E ele fala que ele é o menor, só que ele fala assim, parece que ele é até um pouco mala na hora. Ele fala: eu sou o menor, mas eu trabalhei mais do que todos eles. E se você olhar, de fato, isso aqui é dado. Se juntar todos os outros apóstolos, não dá 10%, todos eles, o que Paulo fez. Não dá mesmo. Mas é que Paulo vai trazer um princípio fundamental. Ele fala: não eu, mas a graça de Deus em mim. Na minha vida ela não foi estéril, ela foi fecunda. Para você ver que o problema não é na graça de Deus, no favor de Deus, mas na maneira como nós temos agido. Eu tenho certeza que tem algum aspecto na sua vida que é mais difícil de lidar, sim ou não? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito perfeita em tudo que eu faço. Então,
A minha maior virtude é a humildade, por exemplo. Não, estou brincando, tem muito defeito, muito defeito. Mas cada um tem uma luta, tem ou não tem? E tem uma luta que muitas vezes te deixa prostrado. Você acha que você não consegue, você já caiu uma vez, já caiu outra, você vai desanimando. Sabe por que existe isso? É para a gente entender uma coisa, que se não for a graça de Deus, eu não vou para frente não. Deus jamais eleva a soberbo. Diz que Ele exalta os humildes e tira dos tronos poderosos. Enquanto nós tivermos a soberba, e a soberba é o que precede a queda, não vai dar certo. Enquanto eu achar que eu vou conseguir do meu jeito, da minha maneira, eu não recorrer a Ele, não vai dar certo. É só com o auxílio da graça. Mas o dia que nós confiarmos na graça, nas Sagradas Escrituras não fala que apenas temos que tolerar, não fala que nós temos que tolerar o pecado. Temos que vencer o pecado. E se fala é porque é possível. Mas só é possível pela ação da graça. E todos nós temos uma tendência para o mal. Todos nós temos. Olha, até São Francisco de Assis, que para mim, na história, é um dos gigantes da santidade, não é? Tanto que Dante Alighieri vai dizer que quando ele nasce, é como se nascesse outro sol, porque ele ilumina com a vida dele a época que está vivendo. E mais do que isso, São Francisco, olha que bonito isso, ele é chamado de irmão de Jesus, olha que não é? Essa coisa, é irmão de Jesus, tamanha, não é? A vivência. Ele chegou num ponto de configuração a Cristo. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. O seu filho pode estar maltrapilho, desfigurado. Você bateu o olho, você sabe que é seu. Estou errado? Mãe sabe. Um dia a mãe de São Francisco passa por ele e não o reconhece. Porque ele estava tão assemelhado a Cristo que não parecia mais o menino dela. Tamanha configuração que esse homem viveu, tamanho trabalho da graça. Mas esse próprio São Francisco dizia que se não é a graça, ele sai com a primeira mulher que passa na rua. São Francisco de Assis. Ou seja, a santidade não é só sobre méritos pessoais, não é sobre heroísmo pessoal. Se fôssemos dar uma definição, a santidade é Deus mesmo vivendo em nós. O que Deus quer fazer conosco? Quer que um dia as pessoas olhem para a gente e falem, olha, Deus existe, viu? Porque para mudar esse traste aí, eu vou ter que acreditar, vou nessa igreja aí, eu vou ter que ver o que está acontecendo. Se houve essa transformação, é porque Deus está ali. É quando Deus começa a aparecer em cada atitude, em cada situação, em cada realidade, e de maneira concreta. E para encerrar, eu tenho falado bastante nas missas, no grupo de oração, tudo mais. Nós temos que retomar algumas práticas espirituais, gente. Só que entendam, o grande problema, nosso erro, é que muitas vezes nós achamos que são as práticas que nos tornam melhores. Na verdade, a graça que nos torna as práticas é o nosso comprometimento para reconhecer aquilo que Deus fez e realizou, e em colaboração com a graça viver uma vida nova. Há uns anos atrás se falava muito das 5 pedrinhas, lembra? Que era Eucaristia, leitura da Bíblia, confissão sacramental, Santo Rosário, jejum semanal, que são práticas que nos ajudam a lembrar de Deus. Deus está na sua rotina? Ou é só no domingo que você vem? Ou Ele está na sua rotina? Tem um lugar para Ele? Tem uma vida de oração? Tem uma preocupação com a leitura da Bíblia? Se eu perguntar para o povo tem fé, mas se perguntar quantos aqui leram a Bíblia toda, a maioria não leu. E aí a gente não tem, não é? Essa busca, essa procura por Deus. Tem que estar na nossa rotina. Se não tiver, não vai dar certo. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e peça ao Senhor propriamente essa graça. Amém. Amém. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé. Força. Creio em Deus,